Olá, nós chegamos no nosso episódio número 6, no nosso sexto encontro. E hoje nós vamos falar sobre a sede da mulher, sobre o horário que ela chegou no poço, esse horário que marcou o encontro dela com Jesus. Isso tudo é muito importante. Às vezes nós pensamos que alguns detalhes estão no texto aleatoriamente, né? Mas nós temos visto que não há nada aleatório nesse texto. Tudo faz parte de uma grande história que quer nos revelar algo. Então, minha irmã, pega aí a sua Bíblia, o seu caderninho, o seu café e nós vamos juntas meditar aqui no estudo de João 4, tá bem? Então, João fala que Jesus teve que passar por Samaria. Ele parou um tempo no poço ao meio-dia. A mulher foi ter com ele. Enfim, as coisas vão se montando aqui, um cenário vai sendo montado aqui e a gente vai percebendo que João vai progressivamente construindo a sua narrativa até chegar no coração da mulher. Então, depois de termos observado Samaria como um lugar teológico e o poço como um espaço simbólico de encontro, de aliança, nós somos agora convidadas a olhar para aquilo que o texto revela sobre a condição humana, isso mesmo, expressa aqui, né, na linguagem da sede. Às vezes nós usamos esse termo também no nosso dia, né? No nosso dia a dia, Senhor, me dê sede, do Senhor me dê fome, do Senhor. Tá vendo como que essa expressão carrega muito sentido para nós? Então, aqui estamos a fazer uma leitura atenta dos detalhes narrativos, observando tempos, gestos, diálogos, repetições, expressões, cada pormenor serve ao propósito teológico do evangelista. Ele tem um propósito, ele sabe onde ele quer chegar, por isso ele vai trazendo os detalhes que fazem importância para essa narrativa, lembrando que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Está cumprindo a vontade de Deus. Então o texto informa-nos que Jesus encontra a mulher por volta do meio-dia e olha que coisa importante. Este detalhe temporal, irmã, ele é teologicamente significativo. No Antigo Testamento, o mesmo e mesmo no contexto do antigo mundo, né, do mundo antigo, o horário habitual para ir buscar água no poço era no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol era mais brando, mais ameno, né, menos exaustivo. E aqui nós vemos algo engraçado. Não foge ao padrão recorrente da Bíblia. O meio-dia não era o horário comum, era um horário improvável para a mulher ir lá buscar água. Não era o comum na sociedade que ela vivia, no tempo que ela vivia. Então aqui nós estamos a usar um outro recurso hermenêutico muito simples para interpretar: a comparação de textos paralelos. Então, no episódio anterior, nós vimos que o poço era algo repetidamente falado nas Escrituras, que sempre carrega uma simbologia do amor, do encontro, do matrimônio, do casamento, lembra? Então, nós vamos fazendo aqui uma comparação de textos paralelos. Mas agora, observando a diferença que há no encontro que nós temos aqui em João 4, nós percebemos algo interessante. Comparando João 4 com esses outros relatos bíblicos de ida ao poço, nós percebemos que o horário indica algo fora do padrão, fora do que era comum. Se eu tenho um padrão repetido aqui na Bíblia e esse padrão me comunica algo, agora nesse texto que eu estou estudando, eu tenho um detalhe que é fora desse padrão e eu preciso me atentar para isso. A mulher, ela não está ali para um convívio, né? Nem fazendo algo que era comum no horário, que era comum na cultura dela. Ela vem sozinha no momento mais improvável. Isso nos sugere que a sua ida ao poço não é apenas funcional, buscar água, como era habitual. O texto começa a revelar que a sua sede vai muito mais além daquela água que ela foi buscar. Por isso, nós começamos a perceber alguns detalhes aqui. O que está em causa, então, é uma sede redentiva, nós já falamos sobre isso, lembra? Que é expressa onde? Nos relacionamentos. Dá sinais de uma sede relacional, uma história marcada por fracassos afetivos, rupturas, tentativas sucessivas de preenchimento, um vazio profundo, casamentos, divórcios. Tudo isso é a expressão externa de algo que acontece internamente nela. Agora ela mora com um homem que não é mais o marido dela e ela está ali ao meio-dia buscando água no poço.
Tá vendo como é que as coisas não combinam muito? Será que ela foi mesmo buscar água no poço? Essa água que as outras mulheres comumente iam buscar pela manhã ou no final da tarde? Ou ela foi buscar relacionamento? Por isso que ela vai no horário em comum, porque ela está buscando algo em comum, num horário em comum. Porque a água no poço era melhor ter ido buscar no final da manhã, no início da manhã ou no final da tarde, não era? Ou seja, ela foi se expor no momento em que não era o habitual, porque ela não buscava o que era habitual naquele lugar. O que o texto nos revela é que a sede daquela mulher não era exatamente a água. Esse era o motivo para ela estar ali, mas nós vamos perceber isso em outros detalhes, aqui no texto também. Então, quando Jesus introduz o tema dos seus relacionamentos, tivesse 5 maridos e o que você mora agora não é seu marido, quando ele fala sobre isso, nem ele, nem João está a mudar de assunto. Pelo contrário, ele está a aprofundar o tema central da sede da mulher. Entende? Aqui nós aplicamos um outro princípio hermenêutico que é muito importante, a unidade temática do texto. E qual que é a unidade temática desse texto, minha irmã? A unidade temática do texto aqui aponta para o quê? Para a necessidade que essa mulher tinha e que Jesus veio saciar. Jesus fez pela aquela mulher, né, para aquela mulher, entregou algo para aquela mulher, matou a sede daquela mulher, que aquela mulher tinha, algo que ninguém mais poderia fazer por ela. Então, a unidade desse texto aqui não é a água do poço, é a sede espiritual, relacional que aquela mulher tinha. Os relacionamentos da mulher funcionavam como substitutos de Deus até aqui. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Nós estamos a todo momento buscando algo, idolatrando algo. Então essa mulher não tinha sede de algo que o marido poderia resolver. E é nesse momento que Jesus entra na história dessa. É nesse lugar que Jesus entra na vida dela. A sua sede era redentiva e ela tentava resolver isso nos relacionamentos. Sem saber como resolver, ela tinha tentativas legítimas de suprir necessidades reais. Amor, pertença, identidade. Tudo isso é uma necessidade que eu e você temos, mas que só Jesus pode saciar. É por isso que quando nós falamos que não adianta que a gente vá buscar a felicidade e a realização plena no casamento, na profissão, no ministério, no dinheiro, no carro, na maternidade, nada disso resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida, nosso problema existencial, relacional, redentivo é Jesus Cristo. E foi isso que Jesus foi entregar para ela no poço. E isso só vai acontecer, essa sede nossa só vai ser saciada quando Jesus nos oferecer água viva. Porque até lá nós vamos estar a procurar em poços que não vão saciar a nossa sede. Então, essa é uma descrição, aliás, profundamente bíblica da condição humana. Aqui há uma revelação da condição humana. Quando Deus não ocupa o centro, alguma coisa vai ocupar, minha irmã. É nesse contexto que a promessa de Jesus ganha todo o seu peso teológico. A água viva não é apenas uma metáfora bonita, ela representa a vida que procede do próprio Deus, uma vida que não depende das circunstâncias externas, graças a Deus por isso, nem de fontes temporárias. A água que mata a nossa sede, só Jesus tem, só Jesus pode nos dar. E quem tem esse encontro com Jesus e bebe dessa água faz o quê? Desfruta de uma alegria que não tem precedentes. É isso que nós vimos aqui no texto. Nós vimos isso na mulher samaritana, num gesto muito simples, mas carregado de significado. A mulher deixa o cântaro para trás. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui. Nós já falamos sobre o horário que ela foi, nós já falamos que Jesus mostrou qual era a sede dela, a sua necessidade, questionando, né, ela sobre os maridos, sobre o seu casamento. E agora a mulher deixa o cântaro e sai correndo. Que coisa linda que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, minha gente? A mulher ao meio-dia vai para o poço, o sol queimando, foi buscar água. Aí quando ela encontra com Jesus, ela deixa o cântaro para trás e sai correndo. O que está acontecendo aqui? Mais uma vez, nós somos convidadas a observar essa narrativa com atenção.
O cântaro representa o quê? Representa aquilo que ela veio buscar, não é mesmo? A água. Mas também aquilo que ela confiava para saciar a sua sede, não é? Era aquilo que ia guardar, aquilo que representava, ainda que indiretamente, o motivo de ela estar ali. Então, ao deixá-lo para trás, o texto mostra que algo mudou significativamente, radicalmente na vida dela. Ela não está mais querendo saber dessa água. Ela não está mais querendo aquele cântaro, ela não precisa mais carregar nada daquilo. Esse gesto não é desprezo pela água física, mas um sinal de que a prioridade dela foi mudada, foi transformada. Ela já não está mais centrada na necessidade imediata, mas na revelação que ela recebeu. A sede dela foi saciada. Agora ela não precisa mais de um cântaro para guardar a água, para carregar a água. Ela não precisa mais daquilo. Hermeneuticamente falando, esse detalhe confirma que João usava objetos concretos para comunicar realidades espirituais. O cântaro abandonado aponta para uma inversão de valores, não é? Quando a fonte verdadeira é encontrada, os meios antigos perdem o seu domínio sobre o nosso coração. Aquilo que a gente carregava como amuleto, aquilo que a gente carregava como algo necessário, aquilo que representava fisicamente o nosso pecado, a nossa necessidade, a nossa carência, a gente deixa para trás. Foi isso que aconteceu aqui. A sede da mulher samaritana torna-se um espelho da nossa sede, não é mesmo? João não escreve apenas para relatar o encontro histórico de Jesus com uma mulher, mas para expor a realidade universal de um coração humano que procura, que tenta, que falha e finalmente encontra descanso em Cristo quando Ele vem ao nosso encontro. Que coisa linda. Eu amo essa passagem. Eu tenho, assim, amado essa passagem, porque Deus tem me construído de tal forma, Deus tem me lembrado do lugar onde Ele me encontrou, Deus tem me lembrado dos cântaros que ficaram para trás, Deus tem me lembrado daquilo que Ele faz todos os dias da minha vida, da água insaciável que é Jesus Cristo, dessa água, dessa fonte inesgotável. Insaciável não, de fonte inesgotável, na verdade, usei o termo errado. Ele é lindo isso, é lindo a gente ter esse encontro com Jesus, a gente ter memória desse encontro com Jesus, sabe? Porque isso nos remete para o lugar de onde nós saímos, para onde Ele está a nos levar, para onde nós ansiamos chegar. Que coisa linda! O que eu desejo para mim e para você é que nós deixemos os nossos cântaros para trás mesmo, que a partir do momento do encontro com Jesus, esses amuletos fiquem para trás, que eles representem a partir de agora objetos concretos, experiências concretas que nós tivemos, mas que representam um passado que foi transformado quando Jesus entrou na nossa vida. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, até o próximo.